nosso título, Bombardeado de Justificação pela Fé. Este bombardeado tira em toda a violência que possam querer pensar, né? E vamos pensar assim em chuva de Bíblia sobre o assunto, justificação pela fé. Martinho Lutero era alguém que não tinha paz, era alguém que, sincero, queria agradar a Deus e não conseguia. Ele sentia inquietação, ele sentia culpa e vivia indo confessar seus pecados. E o seu superior falava: "Ô, Lutero, volta aqui quando você tiver um pecado mesmo para confessar", né? De tanto que ele fazia isso. Lutero se preocupava muito com essa questão e num determinado momento ele fez aquilo que hoje pela manhã está lá em Hebreus 2, verso 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Este não é o verso da nossa meditação. Este é um verso importante para nós lembrarmos sempre e seguirmos também. Olha o que está escrito aí. É preciso que prestemos maior atenção. Não é simplesmente preciso que prestemos atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. É preciso que prestemos maior atenção. Hoje de manhã demos bastante ênfase assim nesta palavra maior. É preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. E aqui na carta aos Hebreus, falando sobre assunto muito importante, né? Relacionado também à salvação, ao que Jesus fez por nós, sendo que os judeus que tinham se tornado cristãos estavam voltando para o judaísmo. Então, na carta aos Hebreus, nós temos uma defesa da fé, vamos assim falar, da fé em Cristo Jesus. Lutero, então, resolveu fazer um estudo mais aprofundado. Ele que tinha o privilégio do contato com a Bíblia, a palavra de Deus, que não existia na língua alemã, existia muito poucos exemplares na língua do próprio povo, que também não tinha acesso à palavra de Deus, mas ele sendo um frei, ele tinha acesso, ele entendia, e ele estudou a carta aos Romanos de forma profunda, com maior atenção. Desde já, vamos nos lembrar de dar maior atenção ao que ouvimos, maior atenção ao que lemos na palavra de Deus, a fim de que tenhamos também nossas crises, nossos problemas ligados ao que Deus quer de nós, à base da fé, para que os tenhamos resolvidos de uma vez por todas. O que aconteceu então com Lutero é o que nós vamos de forma bem rápida fazer aqui. Olhar para a carta aos Romanos e, irmãos, texto, Bíblia. Você gosta da Bíblia? Você ama a Bíblia? É Bíblia que nós vamos ter aqui nestes poucos minutos que nós temos para meditar na palavra de Deus. Há muitos anos ouvi do pastor, agora eu esqueci o nome dele, aquele que foi o líder dos Vencedores por Cristo no início lá, quando eles chegaram, quando foi formado aqui no Brasil, um pastor americano, esqueci o nome dele. Ele se comunicava muito bem, exatamente, Jaime Kemp. Jaime Kemp formou os Vencedores por Cristo, depois pegaram bem assim um estilo mais brasileiro nas suas músicas de louvor a Deus, né? Mas lá no início, bem no início, as músicas eram aquelas que Jaime Kemp gostava, que vinham do país dele, dos Estados Unidos. Jaime Kemp, naquela oportunidade, eu assim, lá pelos meus
19 anos, provavelmente. Já sei. Então nem precisam falar, só pense, né? Jaime Kemp, ele resumiu a carta aos Romanos, capítulos 1, 2 e 3, assim. Capítulo 1, o gentil peca. Quem é o gentil? Aquele que não é judeu. Capítulo 2, como ele resumiu? O judeu peca. Então, o que não é judeu peca, o judeu peca. Capítulo 3, ele resumiu como? Todos pecaram. Esse foi o resumo dos capítulos 1, 2 e 3 de Romanos. Então já temos aqui uma primeira síntese, um primeiro resumo do que vamos verificar aqui na palavra de Deus hoje. Mas o capítulo 1 não fala apenas do pecado dos gentios, e o capítulo 3 não fala apenas que todos pecaram. E é o que está inclusive nestas entrelinhas que nós precisamos prestar maior atenção. E foi o que, num determinado momento, iluminado pelo Espírito Santo, Martinho Lutero viu, Martinho Lutero enxergou, compreendeu, e daí querer trazer para o povo do seu tempo a Bíblia, a palavra de Deus, como ela é, como ela está. Então, que nós temos aqui Romanos 1, 16 e 17. Depois de falar que o gentil peca, e olha que texto que está ali, né? Nessa primeira parte de Romanos, falando sobre o pecado dos... Na verdade, é na segunda parte do capítulo 1 de Romanos que vem falar sobre a ira de Deus contra a humanidade por causa do pecado. Então vai descrever um pouco o pecado do ser humano aqui, em se tratando mais dos gentios. Mas na primeira parte, versos 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Este é o verso 16. Verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero lutava para ser justificado diante de Deus. E ele queria pagar pelos seus pecados, até, de repente, prestar maior atenção e perceber que a justiça de Deus revelada é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Do princípio ao fim, a justiça de Deus no que diz respeito a nós é que nós creiamos. Não há nada a fazer a não ser crer. Que nós não temos nada a fazer. Crer que Deus faz por nós, Ele faz em Jesus. Então, Ele queria ser justo. E o que ele leu aqui, o que nós lemos aqui, o justo vive pela fé. Pulando o capítulo 2, porque fala do judeu aqui, da época de Paulo, que conhecia o Antigo Testamento, que eram as escrituras que eles tinham, e não davam exemplo, faziam tudo errado. Este capítulo, então, capítulo 2, o judeu peca. E indo para o 3, lá no verso 10, com o que nós deparamos, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, nesse sentido, eu não sou justo. Se eu tenho na minha cabeça essa preocupação, não há nenhum justo, nenhum sequer. Foi por isso que Jesus morreu por todos, porque Deus não viu nenhum justo. Verdade valiosa para que possamos entender e descansar em Deus. Não descansar em termos de relaxo, mas sim ter respondido à questão da nossa luta para agradar ao Senhor. No verso 20, ninguém será declarado justo diante de Deus
baseando-se na obediência à lei. A lei está aqui, na palavra de Deus, mas ninguém pode ser declarado justo por obediência a ela, porque simplesmente não conseguimos obedecer à lei de Deus de forma perfeita, de forma total. E Deus é santo, precisa ser de forma perfeita, de forma total. Verso 20 de Romanos 3. Ninguém será declarado justo, ninguém será justificado diante de Deus baseando-se na obediência à lei. Porque é a lei que nos torna plenamente conscientes do pecado. É ela que fala, não é desse jeito e sim desse. E quando nós vamos a ela, nós percebemos o quanto não conseguimos cumpri-la da forma como seria agradável e aceito por Deus. Romanos 3, 21. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Então, a justiça não vem de nós. Não vem do que nós queiramos. A justiça que é aceita por Deus vem dele mesmo. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Independente da lei, da qual o Antigo Testamento testemunha. Os profetas estão ali. A lei, os 10 mandamentos de Moisés e todos os princípios que há aqui no Antigo Testamento para que obedeçamos. Vem de Deus. E não desta lei a justiça manifestada que vai resolver o nosso problema. Verso 22. Justiça de Deus, não nossa. Mediante a fé em Jesus. Quando cremos em Jesus, a justiça de Deus é realizada em nós quando nós cremos em Jesus Cristo. Por isso está escrito, verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Para os que creem. Os que não creem não atingem a justiça de Deus para a justificação, para serem diante de Deus tornados justos, para serem por Deus inocentados, para não enfrentarem o juízo de Deus. E não há distinção. Aqui Romanos vai falar judeu e grego para englobar todos os povos, todas as pessoas. E o verso 23 que resume o capítulo 3. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas a humanidade teve esta imagem não destruída, mas corrompida por causa do pecado. Todos pecaram. Olha para o seu coração. Todos pecamos e lutamos contra o pecado. Precisa ser assim, lutar contra o pecado se queremos agradar a Deus. Mas ainda assim, somos falhos. Romanos 24, 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, olha aqui. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas a imagem de Deus, ela é o quê? Trabalhada em nós novamente para que voltemos ao propósito de Deus quando nós somos justificados gratuitamente. O que significa gratuitamente? Ninguém tem que pagar nada. Martinho Lutero, no seu tempo, olhava e via a cobrança de perdão. Quero ser perdoado. Paga tanto. Ele falava, será que é assim? Até enxergar. E enxergou na palavra de Deus que não é assim. Não é através de pagamento de indulgências. E sim, pela palavra de Deus. Deus oferece. Nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Por sua graça. O que é graça? Favor imerecido. Nós não merecemos e Deus nos contempla com esta justificação. Ou seja, com a declaração de que somos justos. Deus declara, você é justo quando você crê. A partir do momento em que cremos, Ele nos declara justos, porque o sacrifício de Cristo, lembramos hoje aqui, na celebração da ceia do Senhor, o sacrifício de Cristo é válido em nosso lugar, para justificação, para a nossa justificação, justificação que vem de
Deus. Então, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, por sua graça, por meio do que Jesus fez por nós, pela redenção que nós temos em Cristo Jesus. Redenção significa compra. Aquele que crê em Jesus está aceitando esta transação com Deus, onde nós somos comprados e o preço do nosso resgate é o sangue de Cristo. Comprados para sermos libertados do domínio do pecado, para sermos libertados da condenação eterna, para ficarmos livres dela. Então, verso 25, Deus ofereceu Jesus como sacrifício para que a sua ira em relação a nós, em virtude de sermos pecadores, fosse aplacada, fosse acalmada. Isto é o que significa propiciação. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação em nosso favor. Quando cremos, mediante a fé significa isso, quando cremos pelo sangue de Jesus, demonstrando a justiça de Deus. Estamos lendo na palavra aquilo que ela fala de forma bem explícita e clara acerca do nosso estado anterior no pecado e presente se entregamos nossa vida a Jesus. Mas aquele que não entregou sua vida a Jesus continua na situação anterior, precisando dessa justificação, precisando do decreto de Deus em seu favor, no sentido de que foi justificado, não por suas próprias obras, mas pelo que Jesus fez por nós. Em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, aguardando esse sacrifício de Jesus. Mas no presente, verso 26 do capítulo 3, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha o que Deus é na vida daquele que crê em Jesus, daquele que entrega sua vida, que entregou porque é passado, né? Sua vida a Jesus. Deus é justo e justificador. É Deus quem nos justifica. É Deus que nos declara justos. Porque a linguagem da palavra de Deus é justo e ímpio. Aquele que comete impiedade é aquele que não tem uma vida piedosa diante de Deus. E o chamado justo é aquele que quer agradar a Deus, aquele que o ama, mas que foi tornado justo por Deus e não por seus próprios procedimentos. No presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo, dar oportunidade a todos e contemplar aqueles que creram, e justificador, aquele que faz isto, justificador de quem tem fé em Jesus. Mas o nosso texto é Romanos 4. Capítulos 1 a 3, nós sintetizamos o que está ali, além do fato de que no capítulo 1, gentil peca, capítulo 2, judeu peca, capítulo 3, todos pecaram. Nós vimos que mesmo aqui, principalmente no capítulo 3, nós já vemos a providência de Deus para resolver este nosso problema. Agora no capítulo 4, irmãos, esta palavra que é uma pregação é só uma leitura da Bíblia com alguns pontos que nós vamos ressaltar. Sabe para quê? Para exercitar a aula da manhã, da IBD. Para que prestemos maior atenção. Para que crescemos maior. Todos podem falar, para que crescemos maior. Não é simplesmente prestar atenção ao que Deus disse, não é simplesmente prestar atenção ao que está escrito na palavra de Deus, mas prestar maior atenção. Porque quando nós apenas prestamos atenção, tem coisa que passa, tem detalhe que passa, e as pessoas continuam cometendo erros,
agindo não de acordo com o propósito de Deus, e sim, de repente, perdendo até a oportunidade de salvação. E se são salvos, perdendo a oportunidade de testemunhar, perdendo a oportunidade de falar de Cristo, do que Ele fez, do que Ele continua fazendo, do que Ele quer fazer, dos propósitos de Deus para nós. Imagem recuperada, restaurada, a imagem de Cristo. Mas nós vamos ler, não pregar. Portanto, verso 1 de Romanos 4. Que diremos do nosso antepassado Abraão? Olha, é Paulo que está escrevendo aos romanos, aos judeus cristãos de Roma. Por isso lá no capítulo 2, ele dá bastante assim, chibatada com palavras. Você que é judeu, que diz que é isso, que é mestre, você faz o que fala para eles não fazerem? Ele está escrevendo ao judeu cristão, para que eles prestem maior atenção, e aqui nós estamos pegando emprestado lá a expressão de Hebreus 2, verso 1. Portanto, olha, uma conclusão já em relação aos capítulos 1, 2 e 3. Já que o gentil peca, já que o judeu peca, já que todos pecaram, o que precisamos fazer então? Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Porque Paulo agora vai lá atrás, Gênesis 12, Antigo Testamento, primeiro livro da Bíblia. Deus chama Abraão para de Abraão trazer Jesus para dar oportunidade de salvação a todos os povos. É isso que está lá. É isso que Deus faz. Os descendentes de Abraão, deles vem o Messias, para que todos os povos sejam alcançados com a salvação, com essa justiça de Deus, com essa justiça que vem de Deus e não de nós mesmos. Então ele diz, que diremos do nosso antepassado Abraão? Havia argumentos contra a justificação pela fé, ser justificado por Deus quando cremos. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, olha como já era uma discussão naquela época, eu faço para merecer. Então Paulo diz, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Ele pode falar, não, eu faço, eu aconteço, mas não diante de Deus, porque a justiça de Deus é aquela que justifica por seu decreto e não pelo que nós fazemos. Então Abraão até poderia se gloriar, mas não diante de Deus, é o que nós lemos aqui no verso 2. O que diz a Escritura? Gênesis 15, verso 6, eu coloquei aqui. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão foi chamado por Deus para ir para uma terra que ele não conhecia. Deus falou, vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Tinha um problema, Sara era estéril. E Abraão saiu para ir para onde Deus iria mostrar. Tudo isso já é passo de fé. E quando Deus disse que faria dele uma grande nação e que abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. E aqui neste capítulo 15, Deus faz um pacto, uma aliança com Abraão. O que Gênesis 15, 6 diz? Abraão creu e Deus o justificou quando ele creu. Isso lhe foi creditado como justiça. Antigo Testamento não é algo simplesmente do Novo Testamento, é Bíblia, e a Bíblia é uma unidade. Aí, versos 4 e 5, vamos pensar neste argumento de Paulo, porque nós estamos lendo e já pensando. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida, concordam? O empresário deve ao seu funcionário o salário depois do mês que ele trabalhou, concordam? Por quê? Porque ele trabalhou. Existe um pacto, existe um acordo. Trabalhou, não é nada especial o patrão pagar o salário dele. É acordo. Fez, recebeu. E tem gente que pensa que com Deus é assim. Todavia, verso 5,
para aquele que não trabalha, porque aquele com este acento craseado aí significa isto, para aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é acreditada como justiça. Percebemos o exemplo que Paulo deu? Ele não está falando para ninguém não trabalhar não e que Deus vai ser bonzinho para ele. Não é isso que Paulo está falando, não. Vamos prestar maior atenção. O que ele quer dizer? Aquele que tem um vínculo de trabalho com outra pessoa, ele trabalha e depois recebe pelo que trabalhou. A transação com Deus é diferente. Você não tem que fazer, você não tem que produzir obra, mas precisa crer que Deus justifica o pecador, que Deus justifica aquele que não merece. Porque ele crê, porque ele confia e não tem a capacidade de se auto-justificar. É isso que significa esse verso 5. Todavia, para aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Ele deixa de ser ímpio, porque Deus o justifica, ele se torna justo, e o sentido aqui é justificado, tornado justo por Deus, não por obras, não pelo que fez, não trabalhou para merecer, porque nenhum de nós, já lemos lá no capítulo 1, é justo, não há nenhum sequer. Verso 6, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Olha a visão de Davi, visão espiritual, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Antigo Testamento também, Davi fala da felicidade do homem que é justificado por Deus, a quem Deus acredita justiça, sem pensar em obras, independente de obras, porque obras não justificam, obras não salvam, elas são resultado, elas são consequência. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Isso aqui é o que Paulo está comentando. Davi diz a mesma coisa no Salmo 32, né? Eu coloquei ali para que a gente saiba onde é que Davi diz isso. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Peraí, é Novo Testamento? Não, Salmo 32, versos 1 e 2. Já leram? Já até pregamos nesse salmo aqui. Enquanto eu não confessei, enquanto eu guardei a minha culpa, meus ossos até secaram, eu fiquei doente. É o que está lá no Salmo 32. Mas quando eu confessei, é isso que está lá no Salmo 32. Aqui, o que nós vamos pegar? Só essa parte. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Era o que Martinho Lutero queria, ser perdoado, mas ele não se sentia satisfeito, alguma coisa estava estranha, porque de repente, estou perdoado, então vou embora feliz. Mas não estou, está faltando alguma coisa. E voltava, não, tem mais alguma coisa. Não, já te perdoei, rapaz. Mas tem mais alguma coisa, não é possível. Aí ele vai estudar melhor a Bíblia e descobre aquilo que está aqui. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, aqueles cujos pecados são apagados. E os nossos pecados são jogados nas profundezas, diz lá Miqueias. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Não precisamos de consciência pesada. Não precisamos andar com culpa. Nós colocamos diante de Deus os nossos pecados e, arrependidos, recebemos o perdão de Deus. Podemos olhar uns para os outros, não precisamos andar cabisbaixos. Foi Deus que fez isso por nós, não vem da nossa capacidade. Ninguém nunca mereceu. Continuando o argumento, Paulo aqui diz: destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Ele está usando a linguagem do Antigo Testamento, porque Deus chamou Abraão e fez um pacto com ele. E depois no Sinai,
na lei dada por Moisés, vem se falar mais sobre circuncisão como pacto de Deus para o seu povo. O sinal na carne de que eles pertenciam a Deus. Antigo Testamento. Então Paulo diz, essa felicidade ela é apenas daqueles que foram circuncidados ou daqueles que também não foram circuncidados? Essa felicidade é apenas para aqueles que lá fizeram pacto em Abraão ou aqueles que não fizeram pacto lá na carne? O povo judeu também podem ser felizes. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Isso aconteceu antes, verso 10, sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Em Gênesis 15, nós lemos lá, Abraão creu e isto lhe foi creditado como justiça. E no capítulo 17, 2 capítulos depois, Deus vai fazer lá o seu pacto com Abraão para assinar. E é muito interessante, também já pregamos aqui sobre isso, Gênesis 17. Deus fala assim para Abraão, da minha parte, e fala a Abraão o que vai fazer. Aí depois fala, da sua parte, o que Abraão deveria fazer? A circuncisão. Era o quê? O sinal na carne, como garantia da promessa do que Deus iria fazer com eles. Pacto. Mas aqui, o apóstolo Paulo está falando, gente, judeu que crê em Jesus, ele tem em Jesus a justificação porque crê. Ele não tem que fazer para ser por Deus contemplado, ele não tem que cumprir lei. Circuncisão é no coração, não é mais na carne. E circuncisão para nós do Novo Testamento é o batismo nas águas. Porque é o quê? É o que mostra que nós somos nova criatura. É o símbolo de que pertencemos a Deus. Morremos para o mundo, ressuscitamos para uma nova vida. Por isso, inclusive, batismo por imersão, indo à Bíblia com maior atenção. Verso 11. Assim, Abraão recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha, porque cria pela fé. Ou seja, ele creu antes, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. O que Paulo está falando em resumo aqui? Olha, a fé vem antes. Que tal não falar de circuncisão e sim de fé? A fé vem antes, não é o que você faz, não é o cumprimento de lei, porque circuncisão lá era cumprimento de lei. Não é não é cumprimento de lei, é crer em Deus. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos. Então o que ele está falando? Abraão, ele é por nós também considerado pai, ele é o pai da fé. Ele é o pai dos que creem. Nós somos, em termos espirituais, o Israel de Deus. Porque Abraão foi justificado pela fé, ele deu o exemplo de fé, e é isso que nós temos aqui em toda esta argumentação do apóstolo Paulo. Verso 13, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Não foi em virtude do que ele cumpriu, foi porque ele creu. Mas mediante a justiça que vem da fé. A justiça de Deus que nos contempla quando cremos. Tudo que está pintadinho aí foi eu que coloquei, tá? No texto para a gente prestar maior atenção. Verso 14, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Perceberam? Há igrejas nos nossos dias que olham para a lei e reivindicam lei para a salvação. Mas qualquer um que pregue, qualquer um que ensine que é Cristo mais alguma coisa, não está pregando o evangelho genuíno. João 14,6, que Jesus diz.
Que Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não diz eu sou um caminho. Ou Jesus não diz eu mais isso, eu mais aquilo. Não. Ele é suficiente para a nossa salvação. Se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Por que a lei produz a ira? Porque nós não temos condições de cumprir. Produz a ira de Deus. E onde não há lei, não há transgressão. Mas há lei. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça de Deus. A promessa de Deus a nós de salvação, de justificação, de purificação, de santificação, de glorificação, de estarmos com Ele na eternidade perfeitos. Esta promessa de Deus, ela vem por sua graça, é de acordo com a graça, pela fé, ou seja, quando cremos. Cremos que Deus fez dessa forma, Ele nos justifica. A promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, os judeus, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Nós, Ele é o Pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí Pai de muitas nações. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Olha, se nós parássemos desse verso, teríamos outra pregação. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Abraão, de idade, 99 anos, quando ali Jesus chamou, capítulo 17, para assinar aí esse acordo. A minha parte é essa, a sua parte é essa. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Isso foi dito lá em Gênesis 12. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Você está se sentindo bombardeado de justificação pela fé? Por isso o nosso título. O tempo todo que nós estamos falando aqui é de quê? Deus justificando. A forma como Deus justifica é pelo que nós fazemos, é por cumprimento de lei, é por boas obras, é por esmolas, é porque trabalhamos e recebemos. Somos bombardeados de justificação pela fé nesse texto. Começando no capítulo 1, este capítulo 4, estamos lendo cada versículo para prestarmos maior atenção, para entendermos que nós somos salvos quando cremos, porque cremos e não tem nada mais que nos faz sermos salvos, a não ser crer no que Jesus fez por nós, crer que Ele é Deus Filho que veio ao mundo. Esse é o Evangelho, crer no Evangelho. Por isso o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independentemente de raça, independentemente de posição social, independentemente de qualquer outra coisa. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, velhinho, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Além dela ser idosa, ela sempre foi estéril. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédula em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecida em sua fé e deu glória a Deus. Cremos em Deus em causas impossíveis? Que Abraão está nos ensinando a crer em Deus quando olhamos e não vemos nenhuma outra possibilidade. Em relação à nossa salvação, não havia qualquer possibilidade. Não tínhamos como pagar pelo que somos, pecadores. Deus providenciou a salvação, colocou diante de nós e disse: crê. É assim que eu vou fazer.
No caso de Abraão, mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. Por isso deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso, Deus, poderoso, para cumprir o que havia prometido. E você crê que Deus é poderoso para prometer o que Ele está dizendo aqui através desta carta aos Romanos? Que Ele pode, Ele tem poder, Ele salva aquele que crê. E aí qual é a nossa resposta? Qual é a resposta daqueles que de repente entre nós está faltando apenas crer? Em consequência, em resultado disso, isso lhe foi também creditado como justiça. O fato de Abraão crer contra toda impossibilidade lhe foi também creditado como justiça. Deus o justificou, porque ele creu. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para Abraão. Prestemos maior atenção. Esta palavra não é apenas para Abraão, mas também para nós. Irmãos, a carta aos Romanos é evangelho puro, é teologia, é soteriologia, para se falar de teologia, né? É pura explicação da salvação. Não tem o que você possa fazer, você tem que descansar e fazer como Martinho Lutero, quando ele realmente entendeu. Dizem uns que ele tropeçou lá, dizem outros que ele de propósito foi lá e começou a puxar lá o sino. O fato é que era madrugada e acordou a cidade inteira que ele morava. Foi um acordar espiritualmente na vida dele, porque prestou maior atenção. Tudo isto, o crer para a salvação, é também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Para aqueles que já entregamos, eu falo entregamos porque eu estou incluído neste grupo, nada disso é novidade, mas às vezes nós não sabemos explicar para outras pessoas. Então vamos ao texto bíblico, vamos ler, vamos mostrar a essas pessoas o que está escrito aqui. Jesus foi entregue à morte, verso 25, por nossos pecados. E Jesus foi ressuscitado, voltou à vida para a nossa justificação. Onde se completa a justiça de Deus e nós somos tornados justos? Na ressurreição de Cristo. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Conhece esse cântico? Para terminar, capítulo 5, só isso aí. Só o comecinho do capítulo 5. Porque Romanos continua. Mas nós vamos terminar aqui neste capítulo 5, só versos 1 e 2. Porque depois de termos prestado maior atenção ao que lemos, palavra de Deus, pura palavra de Deus, nada acrescentado à palavra de Deus, qual é o resultado disso? Tendo sido, pois, justificados por Deus quando cremos, justificados pela fé nesse sentido, o que acontece? Podemos dormir. Podemos descansar. Gente, eu não tenho poder. Gente, Deus resolve isso. Bom demais, por isso é verdade. Não é bom demais para ser verdade, não. Bom demais para ser verdade é para aquele que não crê. Bom demais, por isso é verdade. Porque Deus é amor. Porque Deus é bom. Porque Deus é misericórdia, Deus é compaixão. E Deus é tudo isso em nível de perfeição. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus.
por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, pelo que Ele fez por nós. Nós não fizemos, Ele fez. Por meio de Jesus Cristo, obtivemos acesso, quando cremos, acesso pela fé, a esta graça, que é graça presente de Deus sem merecimento nosso. Graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Era ou não era para produzir uma reforma? O que está na Bíblia desde o primeiro século, escrito por Paulo, esquecido por aqueles que diziam ser Igreja de Cristo, mas que, ao voltar à palavra de Deus, prestando maior atenção, nós podemos nos alegrar e glorificar a Deus, que nos dá de graça, irmãos, a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Que, nesse exemplo de leitura da Bíblia, prestando um pouquinho mais de atenção, possamos ser abençoados por Deus. Possamos mergulhar nas verdades eternas que estão nas Escrituras. Ninguém muda isso, ninguém pode mudar. Aqueles que mudam, ora, eles vão ter de Deus a devida punição. Porque mudar o que está aqui traz consequências também. Nós vamos ficar com a alegria desta salvação que não veio porque nós merecemos, e sim porque Deus é Deus de amor. Amém?